Oi, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Gratidão por você estar aqui para mais um episódio do podcast Tudo é Cura. Se você não me conhece, eu sou a Aline Sena, sou mentora de autoconhecimento e mentalidade. E esse é o Tudo é Cura, um podcast que te ajuda a criar uma vida mais leve, mais criativa e mais amorosa com você e com o mundo. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante para continuar nossa conversa sobre autorresponsabilidade. Eu convidei a Fran Guarnieri para a gente conversar sobre maturidade financeira e vida adulta. Fran, seja muito bem-vinda ao Tudo é Cura. Oi, Aline, obrigada por me receber. É um prazer estar aqui. Para a gente começar, né, acredito que tenham pessoas que te conheçam, mas pode ser que tenha pessoas que não te conheçam, então se apresenta um pouquinho, fala sobre você e sobre o seu trabalho. Claro. Eu sou a Fran Guarnieri, eu sou especialista em finanças e investimentos e eu falo para um público muito específico na internet, um público que eu amo, que são mulheres que estão à procura de ter uma vida independente, que elas querem ser dona do próprio nariz, querem ser capazes de se manter por conta própria, seguir a própria vida. Então eu foco em finanças e investimentos mais para esse público bem específico. E como que foi a sua jornada, assim, desde que você começou na sua vida adulta, sua vida independente, até você descobrir que queria trabalhar com finanças? Porque eu já te acompanho há algum tempo, né? Você já fez muita coisa. Então, conta um pouquinho da tua jornada. Olha, eu comecei a estudar finanças, vou ser bem honesta, foi por necessidade mesmo. Não tem nenhuma história mágica de, um dia eu peguei um livro de finanças e ele brilhou na minha mão e era tudo o que eu sonhei. Não teve. Eu comecei a estudar finanças muito nova. Com uns 16 para 17 anos, eu já tinha lá a minha pilhazinha de livros, tanto de finanças como de empreendedorismo. E eu lia por necessidade, porque eu vim de uma família muito simples. De acordo com que eu comecei a passar ali a adolescência, pré-adolescência, eu comecei a ganhar consciência de situações que eu pensei, poxa, se eu não puder repetir essas coisas, eu não quero, eu quero fazer diferente. E eu sempre fui uma criança meio estranha, assim. Não estranho no sentido negativo, mas estranho de diferente. Eu lembro de gostar de brincar de umas coisas que as crianças não brincavam. Eu gostava de brincar que eu era secretária, eu colocava uma caixinha de madeira e ficava digitando meus contratos, meus relatórios, e sozinha. Eu sempre fui filha única a maior parte da vida, então quem é filha única entende o que eu estou falando. Você desenvolve a habilidade de brincar sozinha, de ter seu próprio mundinho ali. E aí eu brincava que eu era secretária, que eu ficava digitando meus contratos milionários, que eu era caixa de supermercado, eu também amava. Eu colocava um caixotezinho, fazia umas notinhas de papel, e que eu era caixa de supermercado e as pessoas me entregavam dinheiro. E eu era a pessoa que cuidava do dinheiro, entendeu? E a pessoa que eu via fazendo isso era a caixa de supermercado. E eu amava, porque as pessoas davam dinheiro para ela. Criança tem muito essa mágica, né, de imaginar essas coisas. E eu sempre fui muito pro lado de, por que eu não posso? Por que não é para mim? Porque quando você cresce numa família muito simples, assim como eu cresci, você ouve muito não, você ouve muito que a vida ela é muito dura em todos os sentidos. Então a gente ouve assim que, você está inventando moda, por que você acha que isso é para você? Ou isso aí é coisa para gente rico, não é coisa para gente. Então a gente cresce ouvindo essas coisas e tá tudo bem, porque quando a gente se torna adulta, a gente começa a entender por que os adultos pensam dessa forma, né? Se a gente deixar, a vida adulta ela fica muito amarga. Dá para entender de onde que vem esses pensamentos, né? Mas eu era uma criança paz e amor, assim, eu não queria nem saber, eu tava lá redigindo meus contratos milionários e sempre fui, assim, questionadora, e sou até hoje, de por que eu não posso, por que não é para mim, por que outra pessoa pode e eu não. E isso me ajudou muito, essa postura de, tá bom, você falou que eu não posso, mas isso não vai me impedir de sonhar e de planejar aquilo que eu quero. Sim. Claro que com criança a gente não tem essa mentalidade do planejar, mas eu continuava brincando com essa realidade. Depois de adulta, isso começou a ficar ainda mais forte. E era interessante, porque as pessoas falavam, ai, que bonitinho, né? Ai, que fofa, ela é tão sonhadora, ela tem umas ideias tão fofas. E foi estranho quando começou a dar certo, porque as pessoas literalmente achavam que eu tinha sorte na vida, de sim, isso deu certo.
E eu literalmente comecei um movimento ao meu redor de que, cara, eu quero, coloquei isso na minha cabeça e é isso, ninguém vai me tirar desse projeto que eu tenho ou dessa ambição no sentido bom de eu quero chegar em tal lugar, ter tal coisa, desfrutar de tal paz, que até então era muito distante da minha realidade, muito distante. Sim. Então foi assim que eu comecei a estudar finanças. Eu queria reprogramar, né? Eu queria refazer uma realidade aí que até então era muito dura. É muito duro você não ter não só o que você quer, mas você faltar o básico, assim, você ir dormir você criança, adolescente, você ir dormir com um vidro de água na geladeira e sem saber, não tem mais comida nenhuma em casa, você não sabe o que você vai comer amanhã. Então, eu vi tudo isso, as pessoas acham que eu já vim de boa família, que eu sempre estudei em colégio particular, mas não, teve ali um momento bem difícil mesmo nessa fase. Nossa, e eu lembro disso e comparo aonde eu tô hoje e eu falo, meu Deus, parece outra vida, assim, parece outra realidade. Exatamente. Quando eu vejo de onde eu saí, eu às vezes não acredito, sabe? Às vezes você tem que beliscar e pensar, meu Deus, como que as coisas assim viraram de cabeça para baixo. E aí depois eu fui fazer mesmo lá a parte mais acadêmica, né? Porque eu gostei muito de finanças, mudou a minha vida. Não o fato de eu gostar de finanças, porque finanças, gente, é muito minucioso. Só a gente que é doido que gosta. Igual na faculdade, tinha gente que adorava cálculo e foi virar professor de cálculo. Eu ficava, meu Deus. Mas o fato de a gente fazer algo que não gosta e ver o resultado daquilo, aquilo acaba virando uma coisa mais leve. Então, finanças, na minha abordagem, é isso. É você fazer algo como ponte para você obter alguma coisa. Então, aí eu fui para a parte mais acadêmica, fiz faculdade de engenharia de produção. Aí depois eu estudei na Associação Brasileira de Planejamento Financeiro, que a gente tem aqui no Brasil, para aprender planejamento financeiro. Fiz certificação de análise comportamental, porque aí você começa a entender que dinheiro não é técnica, dinheiro é emoção, muito mais do que qualquer técnica, né? Total. Acho legal a gente falar sobre isso. E hoje eu estou fazendo pós de banking, então nunca paro de estudar, mas o que é mais legal disso tudo é a prática. Eu sou uma pessoa que construiu uma vida independente, então eu consigo falar de primeira mão, de onde eu saí, para onde eu vim, tudo que eu cavei com a própria mão, não tinha nem pá, era com a mão mesmo. E aí foi indo, sabe? Então foi assim que comecei. Não teve um momento mágico, teve um momento de, cara, isso aqui transformou a minha vida, o que eu posso fazer disso? Eu achei legal. E simplesmente comecei a ir por esse caminho, sabe? Nossa, e parabéns, primeiro, né, por ter dado esse passo, por ter confiado em você. A maioria das pessoas não consegue isso. Isso é uma força interior mesmo que você foi capaz de desenvolver por tudo que você viu, por tudo que você viveu. E acreditar em você é uma habilidade. E é uma habilidade que a gente tem que treinar. Né? Não é uma coisa que nasce assim, tudo bem, nasce com a gente sim, a alegria, a criança, né? Ver a espontaneidade da criança, de já meio que até saber o que quer, já te dá até umas certas pistas de para onde você vai deixar uns breadcrumbs ali, mas o ideal assim, de você perceber que chegou um momento que as pessoas acharam que era sorte, e não, era empenho, era dedicação, era direção, você estava muito certa do que você queria, e você foi atrás e não se distraiu. Uhum. Né? E aí, até antes da gente começar nas perguntas, uma coisa que eu quero falar para as pessoas, né? Eu faço parte do Perfeitamente Adulta, né? Não sei porque eu não trouxe minha caneca, mas que já legal. postei ela nos stories. E eu escolhi fazer com você pela sua linguagem, que era humana, né? Não tô falando com um robô que tá, tipo, me mostrando. Nossa, gente, tem umas propagandas que tem uns gráficos, um negócio, você olha e você fala, cara, não vou conseguir nunca fazer isso, sabe? Tipo, não. E a sua forma de falar foi uma forma que trouxe muito essa questão do autoconhecimento, que para mim é muito importante. Porque eu gosto muito de planilha, conta, etc. Não sou a louca, assim, não cheguei ao seu nível. Mas, tipo assim, eu gosto de ver as coisas da conta fechar, sabe? Eu gosto dessa sensação de ter um certo controle, apesar de, né, me faltava responsabilidade até então, para saber o que fazer com o... E aí, o que eu faço com a minha intenção? Eu sabia o que eu fazia com o meu dinheiro a nível de energia, de tudo,
eu tinha uma planilha, pagava as contas, né? Nunca entrei em débito, dívida, tal, até quando você colocou lá no aquele exercício de ver como é que a gente estava, se estava negativo, positivo, eu falei, Aline, você tá legal, você tá bem. Arrasou no balanço patrimonial, que Palmas legal. lentas para mim. Não é interessante ver isso, né? Eu acho É engraçado que muito. quando as minhas alunas fazem esse exercício, elas pensam, gente, que patrimônio que eu tenho? Eu não tenho nada, eu tô no zero. Isso é mentalidade total. Pensa só, você Total. chega e fala assim, eu tô no zero. E aí, quando eu falo assim, então vem cá, vamos colocar uns numerozinhos aqui na planilha, olha essa planilha aqui, eu vou te mostrar como é que faz. Vamos ver se você tá no zero mesmo. E aí eu recebo mensagens assim muito legais de, caramba, eu evolui mais do que eu pensava, porque a gente fica tanto na cabeça e a gente acha que não tá bom, né? A gente cria aquela autocrítica. E é super interessante você falar isso, amei. Não, e até a pessoa que eu acho que ela vê que de repente não tá tão legal assim, você dá uma segurança de que dá para resolver, sabe? Uhum. Calma, respira, a gente vai resolver. E aí eu decidi fazer com você por isso. Eu falei, não, eu quero alguém que fale comigo e que me entenda emocionalmente, porque eu sou uma pessoa de emoções intensas. E aí, quando eu entrei, qual é a primeira coisa que a pessoa quer fazer? Eu vou para investimento. Só que eu falei assim, não, cara, pera, pisa fofinho, vamos voltar, sabe? Tudo bem, eu tenho uma organização, mas Sim. talvez eu possa fazer mais, né? Porque, como eu tava falando, as contas chegam, eu pago. E aí, o que eu faço com o dinheiro que sobra? Aí eu tô livre. Não, essa é a criança, sabe? Tipo, essa é a Uhum. coelhinha. E, assim, ainda não tô fazendo investimento, ainda não sou uma loba, mas também não sou uma coelhinha fofinha, não. Sou uma coelhinha meio Doni Darko, sabe? Uma Sim, você coelhinha está macabra. evoluindo, isso é muito legal. Isso eu percebi muito, assim. E o que eu achei muito legal, assim, logo nas primeiras aulas, eu acho legal até as pessoas saberem também, assim, quando você entrar num curso, quando você entrar numa proposta, uma pessoa está te vendendo aquilo que ela sabe, ela está te oferecendo um conteúdo que ela vivenciou, que ela aprendeu e está passando para você, vai do zero, sabe? Começa do zero, vai com a xícara vazia. Se você vai cheio de certeza, cheio de opinião, cheio de conclusão sobre você, sobre o conteúdo, sobre a vida, você não vai usufruir. E aí eu Uhum. voltei e falei, não, vou fazer as aulas todas direitinhas, e foi muito legal ver a forma como você coloca. Nossa, eu fiz um paralelo assim, com a vida, com tudo, tempo, energia, dinheiro, é a mesma coisa. Você estava falando de dinheiro, eu estava pensando assim, gente, o que eu estou fazendo com o meu tempo? Se eu for priorizar meu tempo lá, N1, N2, N3, cara, por que eu estou perdendo tanto tempo numa rede social? Por que eu não poderia estar fazendo outra coisa, investindo meu tempo em outra coisa? Então você começa a perceber que aquilo é para a vida, aquilo é amadurecimento em todas as áreas, sabe? Eu achei isso muito legal, de fazer esse paralelo, assim. É interessante você falar isso, porque uma das habilidades que a gente precisa ter na vida adulta é a habilidade de aprender sempre. Senão a gente vira Sim, uma adulta coração de pedra. A é. gente vira aqueles adultos que pararam no tempo. Desde 1900 e bolinha, eles não têm nada novo a não ser entender o que está acontecendo na televisão. É a única atualização que a pessoa tem. Mas na cabeça atrofia. Tanto que, eu não sei se você já viu alguém falar isso, mas quando pega uma tecnologia nova e a pessoa fala, não, configura aqui para mim porque eu não sei fazer isso não. Né? Geralmente a mãe ou a tia, alguém fala assim, nossa, isso aqui é muito difícil, você tem que ter paciência para me ensinar. Eu lembro que eu já tive essa sensação várias vezes, tanto na minha carreira quanto na vida. Por exemplo, você começa a investir, aí depois você descobre que tem criptomoeda, aí depois você descobre que tem uma infinidade de criptomoedas e é uma outra realidade dos investimentos do Brasil. Então você se sente uma criança aprendendo de novo. Depois, esses dias eu estava aprendendo a mexer naquelas ferramentas de inteligência artificial, o ChatGPT, o Midjourney. É literalmente, você vira uma criança e reaprende. Se a gente não tem essa maleabilidade, você vira uma adulta coração de pedra, porque aí, quando a gente adquire a cabeça de adulta, a gente fica um pouco envergonhada de como assim eu falo que eu não sei? Como assim eu falo que isso aqui eu não entendi? E isso é uma habilidade muito importante, porque a gente sempre Sim. está aprendendo. Esse ano eu comecei a aprender a nadar, não sabia. E aí eu cheguei para o professor, falei assim, então, vocês recebem aluna grande, adulta grande que não sabe nadar? Porque assim, sou eu. Ele, olha, o que a gente mais recebe, o professor está super acostumado. E menina, agora eu sou uma sereia, você não tem noção. Eu tô tendo molhado na piscina, entendeu? E é interessante isso, eu acho isso muito gostoso, você se colocar na posição de aprendiz sempre e
quando eu abro as portas, por exemplo, do Perfeitamente Adulta, eu recebo alunas de todos os níveis de consciência. Então, você consegue hoje pagar suas contas em dia. Por mais básico que isso pareça para você, algo que você já faz no automático, para muitas pessoas, o pagar as contas em dia é um drama, porque a pessoa não sabe nem quando vence, ela esquece, ela vai vivendo, ela guarda a conta na gaveta e esquece. Então... Back Blue, né? Eu tenho mais de 6 mil alunas, então imagina o tanto de história que eu já ouvi. Então, sim, na hora que eu estou planejando a minha didática, na hora que eu estou planejando qualquer coisa, eu tenho isso em mente, de temos várias pessoas aqui de diferentes realidades. Sim. E como professora, isso é muito legal, isso enriquece muito a minha experiência, e isso também me transforma como ser humano, sabe? De entender isso. Eu sempre vou estar aprendendo alguma coisa. Sim, e também a questão de você realmente entender que o que você sabe até agora, por mais que você acreditando que saiba muito ou não, te trouxe até aqui. Para você ir além, você vai ter que saber coisas novas. Você foi contar a tua história e em algum momento, se você achasse que aquilo era a realidade para você, com todas as falas que você ouviu, aquilo ia governar, as falas iam governar, a palavra tem muito poder. Ia governar a tua mentalidade, porque se você não está intencional, o teu subconsciente está regendo a tua vida e ponto, né? Chamar o Jung aqui, né? Enquanto Sim. você não torna consciente, o subconsciente está regendo a tua vida. E o nosso trabalho é justamente trazer consciência para que a gente possa escolher, para que a gente possa realizar os nossos sonhos. E as finanças ajudam muito a gente a realizar os nossos sonhos, né? Talvez, assim, uma das coisas mais importantes até. Sim, total. E é interessante você falar isso, porque é engraçado quando a gente chega num ponto que o inconsciente, ele tá tão no inconsciente que a gente não percebe que aquilo é um comportamento não legal. Vou te dar um exemplo. Quantas vezes a gente posta um meme, e eu também sou culpada disso, né? Um meme de desgraça. Né? Assim, aí a minha conta no final do mês, aí tá lá a conta do Nubank, 98 centavos. E o pessoal, sou eu. E tá tudo bem, gente, é um meme, assim, leveza. Mas vamos trazer isso para a realidade, o contexto de realidade. É muito triste. Sim. É muito triste. Rir disso, fazer disso uma piada, de, um dia eu já passei por isso, beleza. Mas você falar assim, nossa, todo mês é isso. Para olhar, é muito triste. E quando você... às vezes encontra pessoas muito iguais ou que repetem esse padrão todos os meses, fica difícil de sair, porque parece ser o normal. Mas todos os meus amigos têm 98 centavos na conta do fim do mês, minha família faz isso. Então, é normal, gente, não é normal sobrar dinheiro. Então, algo que me ajudou muito é não normalizar o anormal. Para mim, eu tenho que normalizar, por exemplo, saúde. Saúde é um ótimo ponto para a gente falar isso. Se você tá com uma dor no joelho, é normal? Não, tem alguma coisa ali. O joelho não é para doer. Você tá tendo dor de cabeça todos os dias. É normal? Não é. A cabeça não é para doer todos os dias. E nas finanças, tem muita coisa doendo. E por que a gente acha normal? Então, esses questionamentos é importante a gente trazer para a consciência. Mas a gente só faz isso quando a gente ouve conteúdos como esse que você está trazendo para sua audiência. E quando a gente sai da caixa. Para mim, sair da caixa foi quando eu comecei a ter acesso aos livros. Porque até então, ao meu redor, eu não tinha acesso a isso. Para você ter noção, eu cresci numa família cristã. Então, a gente ganhava muito livro de seminários da igreja, de pessoas que terminei de ler esse livro, vou te emprestar esse aqui. Então, nas férias, como não tinha muita condição de viajar, de fazer programas legais, de ir lá e tomar um sorvete, eu ficava em casa, ajudando nas coisas de casa, e o tempo livre que sobrava, eu pegava os livros cristãos da igreja e começava a ler. Você já ouviu falar num livro que chama 5 Linguagens do Amor? As 5 linguagens? Sim. Esse livro é um clássico, né? Hoje em dia tem as 5 linguagens do amor, de como gerenciar um time, assim. É um clássico. E quem escreveu esse livro, se eu não me engano, é um cara do meio cristão. E eu li esse livro quando eu tinha 13 anos, para você ter noção. Caramba. Ele já era famoso. E eu lembro perfeitamente do conteúdo até hoje, e eu achei aquilo tão interessante de, nossa, 5 linguagens, cada pessoa pensa de um jeito, cada pessoa se sente amada de um jeito. E eu comecei a ver aquilo na realidade. E aí foi quando teve aquele clique de, caramba, quando eu abro um livro, eu estou tendo acesso a uma mente
que sabe alguma coisa que eu não sei. Então foi assim que o mundo começou a se expandir, sabe? Eu não tinha acesso ao meu redor, mas tinha os livros. Hoje em dia a gente não precisa nem falar, né? Tem podcast, vídeo, Instagram. E quando a gente usa isso a nosso favor, é sucesso, menina. Sucesso. Total. Você tá falando, eu tô aqui, né, imaginando assim, eu também entrei nesse caminho de autodescoberta muito cedo, também sou filha única, e a gente tem que se virar, né? Tipo, a gente inventa as brincadeiras, né? Também vim de uma família com uma mentalidade um pouco escassa, né? Tipo, não tinha a casa da Barbie, o sofá da minha Barbie era um piano, em compensação me tornei uma pessoa super criativa, né? Pô, uma Barbie que senta num piano, o sofá é um piano, é uma Barbie muito mais maneira, né? Então, a gente vai se virando, mas teve muita coisa que eu vi, assim, história, porque uma das coisas que eu ensino lá no clube, por exemplo, é sobre a energia do dinheiro, a energia da prosperidade. Se a gente olhar para o universo, é abundante. Então, realmente não é normal a gente estar se sentindo em escassez. A gente tem algumas escolhas para fazer na vida. A gente pode escolher ir para o lado do amor, da abertura e de que vai dar tudo certo. Não no sentido de positividade tóxica, que não acho isso legal, mas no sentido de ter fé. E a gente pode ir para um lado do medo, vai faltar, e aí é outra história, é outra estrada, a gente chega em outro caminho. Quando eu era criança, eu falo isso porque muitas vezes nossas crenças pegam na gente, né? A gente não sabe de onde vem. Eu não sei por que eu tenho esse comportamento financeiro. Por que eu tô sempre tentando me livrar do dinheiro? Por que eu tô sempre, né? Eu tenho aqui um potinho, que é o meu número, e mesmo que a vida me ganhe mais, me pague mais, eu consigo pegar o potinho, mas o resto vai. Então, esse mês eu ganhei mais, mas aí meu gato fica doente. Aí o carro dá trabalho. Aí, quando você vê, você gastou o que você ganhou, ou seja, você não viu e entra num momento ali, você fica até meio desesperado, parece que seus esforços não batem, etc. E são questões emocionais que estão por trás. No meu caso, por exemplo, eu lembro que minha mãe, ela trabalhava... Eu me emancipei muito cedo, né? Meu pai, eles se separaram, então minha mãe trabalhava e estudava, fazia faculdade. E eu ficava sozinha, porque a gente teve questões com a empregada e tal, e não deu certo. Eu falei, não, quero ficar sozinha, eu sei fazer miojo, eu me viro. E aí, tipo, uma das coisas que eu fazia, eu desenhava muito, eu tinha coleção de adesivo, e um dia eu falei assim, cara, amanhã eu quero um lanche legal na escola, eu vou vender meus adesivos e meus desenhos. E aí, botei uma barraquinha improvisada na portaria, e coloquei as coisas lá. E aí minha mãe chega da faculdade. E ela ficou muito puta, cara. Ela ficou muito puta. Ela olhou assim, ela falou, o que tá acontecendo? As pessoas vão achar que a gente é pobre. Isso que eu ia te perguntar. Ela ficou brava? Ela ficou muito puta. Ela falou, cara, as pessoas vão achar que eu não te dou comida em casa. As pessoas vão achar... Ela não viu que eu estava empreendendo, sabe? Exatamente. Em algum momento, aquela criança ali, a Alinezinha, ela pensou o quê? Vender errado. Eu tô tentando tirar algo de alguém. A Aline pura pensou nas possibilidades. Sim. Vou ficar rica com os meus adesivos. Eu tenho tudo que eu preciso para ficar rica. Não é mesmo? A criança pensou isso. Gente, olha aqui, eu tenho esse negócio, eu posso vender, eu vou ficar rica. Um adulto já endurecido e amargurado pela vida, a gente entende, te falou o contrário. É isso. Isso é muito sério. Muito. E a gente internaliza isso achando que essa é a verdade, e não a verdade que é real de fábrica, a forma como você veio pura, limpa, abundante, sabe? Então, é necessário que a gente olhe para as questões emocionais para entender, né? Por que a gente até tenta se blindar um pouco desse assunto? Porque parece, às vezes, que é um assunto desesperador, mas eu percebo na maioria das pessoas que eu vejo falando sobre dinheiro, eu estava até assistindo um vídeo agora, nesse exato momento, caiu, não procurei, veio, e a pessoa estava falando assim, você recebe, a quantidade de dinheiro que você recebe é compatível com o teu nível de responsabilidade. E para mim faz um super sentido, é uma frase, é um trecho da Escola dos Deuses, que é um livro maravilhoso, que fala também sobre mentalidade de tudo, criação da realidade. Vou procurar, não conheço. Escola dos Deuses. Ele é maravilhoso, sem brincadeira, e ele é um portal, assim, esse livro é aquele livro que quando você lê... É mesmo? Ele te dá a resposta. Você faz uma pergunta na página seguinte, e eu acho que tem conteúdo na entrelinha, porque coisas aconteceram enquanto eu estava lendo esse livro, mas aí é para outro episódio. Amém, peguei aqui já vou comprar assim que a gente terminar ali. E deixando também claro, né, para todo mundo que está ouvindo a gente agora, que todas as referências que forem citadas nesse episódio vão estar
na descrição do áudio ou no link lá no tudecura.com.br dentro do post desse episódio. Então, não fiquem desesperados, que vai estar tudo escritinho lá. E é isso, assim, eu acredito muito que a gente tenha que entender que a gente vai ter que amadurecer e que isso não precisa ser uma coisa ruim, né? Eu lembro de uma iniciação que eu tive na gineterapia e a gente estava refazendo o período da primeira menstruação, da menina virando mulher e tal, e estava fazendo um rito, porque muitas meninas nesse momento tiveram coisas traumáticas, né? Tipo, eu olhei, tô suja, nananã, já falam um monte de coisa, e as mulheres das facilitadoras de gineterapia queriam acolher e fazer um rito de passagem para que a gente pudesse ressignificar esse momento. E uma das coisas que ela falou para mim, que eu acho que foi uma das coisas mais importantes que eu já ouvi na minha vida, ela colocou uma coroa de flores na minha cabeça e falou: seja bem-vinda ao mundo das mulheres. Fica tranquila que as mulheres também brincam. Ou seja, dá para ser divertido, dá para ser leve. Se você não tem uma criança saudável dentro de você, você tem uma criança doente, porque a criança está lá. É você olhar para isso ou não e trazer essa força dessa primeira narrativa da criança que queria vender o adesivo para reger a tua vida, nas infinitas possibilidades mesmo, né? E aí eu queria te perguntar, quais são os hábitos, os comportamentos que você percebe, por exemplo, que são nocivos e que separam as pessoas de chegarem nessa maturidade financeira, que impedem, que bloqueiam elas? Antes de responder essa pergunta, eu só quero falar uma coisa muito interessante sobre o que você disse agora há pouco. Eu sempre falo com as meninas que me seguem que quando a gente começa a nossa vida adulta, a gente é muito patinha. A gente cai de umas coisas que, meu Deus, você vê que você é manipulada, você vê que você é fraca, você vê que você não tem um emocional construído, que as pessoas se aproveitam de várias formas. E tá tudo bem, porque não tem como você ser madura se você não foi imatura. Não tem como uma fruta ela estar pronta se ela não teve o período de semente, de ficar lá, né? E depois ela amadurecer. Esse é um ciclo normal da vida. Não é um motivo de vergonha, não é motivo de, se eu pudesse ter feito diferente. Você não ia fazer diferente, você não sabia fazer diferente, ponto. Agora, eu falo com as meninas que me seguem, porque o meu público já é o público adulto, né, de 20 a 30, 40 anos, que uma hora a gente tem que escolher virar a loba. E o que é o lobo? Eu gosto muito de usar esses arquétipos, eu uso o arquétipo do coelho e do lobo para representar essa idealização, porque quando eu falo lobo, a pessoa já imediatamente tem uma assimilação. Quando a gente é uma coelhinha, basicamente a gente está na fase da inocência, da construção da sua maturidade, você é medrosa, você é presa fácil, não sabe o período de descansar, você pode ver que o coelhinho, ele sempre está meio amedrontado, você vê no Alice no País das Maravilhas, o coelho, ele sempre tá atrasado, sempre está afobado, sempre está ansioso. E o lobo, gente, para pensar, você já viu um lobo desesperado na vida? Não, começa aí. O lobo, ele tem as 4 patas no chão, então é um animal de terra. Isso traz muita consciência de você ter confiança, colocar o pé no chão e ter confiança para onde você está indo. Se você reparar imagens de lobo, você sempre vê que ele está com um olhar muito assertivo, você vê que quando ele quer uma presa, ele caminha devagarzinho e vai. O lobo, muitas pessoas falam do lobo solitário, mas você já viu o lobo solitário? Não existe. O lobo que ele fica solitário, ele morre, ele tem uma matilha. Os lobos, eles são animais extremamente fiéis e eles se devotam às pessoas que eles amam, os filhotes, o casal de lobos. É a coisa mais linda quando você começa a estudar a estrutura desse reino, né, do reino animal, voltado para os lobos. E é fascinante de ver que os lobos brincam. Eu nunca vi um lobo brincando até eu começar a estudar isso. O lobo é extremamente brincalhão, os filhotes são extremamente brincalhões, até os adultos brincam entre eles. Então, quando a gente fala sobre a loba, eu amo, porque ele te dá essa força de você começar a se enxergar como essa força. Você começar a se enxergar como a pessoa leve, a pessoa brincalhona, a pessoa forte, estrategista, porque a gente acha que é uma coisa ou outra, né? A gente acha que ou eu sou isso ou eu sou aquilo. Se eu for brincalhona, as pessoas não vão me respeitar. Eu não vou ser madura o suficiente. Se eu for madura o suficiente, eu vou começar a ficar meio cinza, né? A vida começa a ficar meio cinza. E o lobo, quando a gente para estudar,
ele agloba tudo isso, é uma figura arquetípica linda, porque te mostra que dentro de um conteúdo tão poderoso, um arquétipo tão poderoso, tem tudo isso. E é o que a mulher acaba perdendo ao longo da vida. Então, você falou dos hábitos, né? Eu acho muito interessante a gente pensar o seguinte: qual que é o problema número 1 das pessoas quando elas falam de dinheiro? Qual que é um problema que vem na sua cabeça, Aline? Um problema aleatório, assim? Quando as pessoas falam sobre não ter dinheiro, É. bom, primeiro eu acho que elas acreditam que é meio que sorte, assim. Cai um número na minha conta aleatório, que eu acho que o principal que tá pegando agora é com questão de cartão, né? Dinheiro virou Uhum. número, não virou nota. Você gastar nota é bem diferente, Exatamente. né? Dá R$ 200 numa coisa com cartão e com a nota, é bem diferente. Com a Uhum. nota você sente, você pega. Eu acho que o dinheiro, o pensamento ficou muito digital de alguma forma, sabe? Eu acho que as pessoas não sei, me veem assim que é uma questão de distração, né? O digital ele também tem uma certa similaridade com distração. Eu acredito que seja isso, assim. Te dá uma sensação que você não sente aquilo indo embora e você também não sente vindo. Então, quando você vai ver, tá tudo bagunçado e você não sentiu o movimento, né? De pegar o dinheiro na mão, de pagar. Parece sorte, parece acaso. Ótimo. Por que eu te fiz essa pergunta? Porque independente da resposta que você me desse, a gente ia cair no mesmo funil, a gente ia cair no mesmo lugar. Se a pessoa falar para mim, eu tô com dívidas, eu tô com um problema de gerenciar o meu dinheiro, o dinheiro parece uma coisa completamente aleatória na minha vida, eu tenho raiva do dinheiro, eu tenho medo de fazer dinheiro. Independente do que a pessoa me falar, sempre vai cair na mesma coisa, que é, você tem que processar suas emoções. Sim. Ponto. O que tem a ver emoção com dinheiro, Fran? Aí o buraco fica bem mais embaixo. Porque já tem estudo comprovado, inclusive de Harvard, falando que 95% das nossas emoções são guiadas pelo nosso subconsciente. Para pensar sobre isso um minuto. Se o seu subconsciente está cheio de lixo, as suas decisões elas vão projetar o quê? Você acha que você vai criar um jardim lindo de rendimentos de investimento? Não, linda, não vai. Conecta com a realidade. Para você criar objetivos, você criar bom uso do seu dinheiro, dentro de você, dentro da sua cabecinha, tem que estar limpinho também, tem que estar tudo ok. Por quê? As emoções que a gente sente, elas alimentam ou elas matam os nossos objetivos de fome. Então, se você alimenta os seus objetivos só com energia negativa, o que você acha que você vai ter de resultado? Você não vai ter nada. Pelo pior, você vai perder, você vai gastar mais dinheiro do que você pode, você vai gastar no cartão de crédito, você vai ficar no negativo. Sim. Agora, se eu uso emoções positivas para alimentar os meus objetivos, e presta atenção no que eu estou falando, gente, isso aqui é um papo muito de adulta, nem todo mundo vai entender do que eu estou falando, você tem que ter uma cabecinha um pouquinho mais vivida para conseguir entender isso que eu estou falando, tá? Nem todo mundo vai entender e tá tudo bem. Mas a gente precisa limpar por dentro. Por quê? A gente usa o dinheiro como um escape. Assim como muitas pessoas usam a comida, usam drogas, usam diversas outras fontes. O dinheiro é só uma delas. E talvez uma das mais comuns, porque o dinheiro todo mundo tem acesso, né? E comida, nem todo mundo tem um problema com a comida, problema com drogas, nem todo mundo tem. Mas o dinheiro está ali para todo mundo, então pode virar uma forma de escape muito rápido. Então, o primeiro hábito que a gente tem que aprender a cultivar é parar de projetar as nossas emoções nas nossas decisões. E se a gente deixar no automático, isso acontece de forma muito rápida. Quando você vai ver, você já comprou a bota de 3 vezes no cartão, você já pediu a pizza, você já ligou para o seu ex. Minha filha, se você deixar seu subconsciente reinar, ele vai assim. Acabou, entendeu? Nossa, vai ser uma confusão. Você já fez tudo de errado, começou assim, né? E quando você deixa essa sua parte falar mais alto, acabou, vira uma bagunça em questão assim, de segundos, porque o nosso subconsciente ele busca 2 coisas. A neurociência fala isso. A gente busca prazer e não sentir desconforto. Então, o fato de, por exemplo, eu colocar aqui como objetivo, Aline, que
Eu quero comprar minha casa própria. Eu vou lá e faço o rascunhozinho no papel. E vejo que eu vou ter que esperar 7, 8 anos para isso acontecer, eu vou ter que juntar dinheiro. A minha mente pira e fala, não, mas eu quero minha casa própria agora. Agora. Eu quero sair as pessoas que me seguem falam, eu queria muito sair da casa dos meus pais agora. E aí eu fiz um financiamento muito louco. Porque o subconsciente está ali de, não, eu quero o prazer, eu quero agora. E muitas pessoas, como não conseguem, né? Muitas não, né? A maioria das pessoas em geral, não consegue colocar uma casa própria no cartão de crédito, o que elas fazem para se sentir no controle? Compra uma bota, compra maquiagem, compra um monte de coisa na Shein que não precisa. É basicamente isso, entendeu? Então, a mente, ela vai dar um jeito de escapulir para algum lugar. Então, se você não limpar, não tem jeito. E aí, você pode falar com mais propriedade que eu sobre esse assunto, mas duas práticas muito interessantes para mim é meditação sempre. Há anos eu pratico meditação, 25 minutos por dia, tipo, de lei, senão eu viro uma pessoa louca. Basicamente é isso, eu não tenho uma vida, é uma rotina normal de uma pessoa que vai para casa, tranquilo. Não, eu tenho muitas responsabilidades, então eu tenho que estar com a cabecinha bem no lugar para conseguir dar conta da demanda. Então, meditação é de lei para mim. E eu tenho um diário há muitos anos, onde eu uso para fazer processo de vamos limpar, o que está rolando aqui? Por que isso está me incomodando? Uma pausa rápida aqui no episódio para eu te fazer um super convite. Quer se aprofundar ainda mais e ter acesso a ferramentas exclusivas de autoconhecimento? Lá no Tudo é Cura Club, eu ofereço o meu apoio direto, além de meditações, apostilas, aulas em formato podcast e ainda dou dicas de séries, filmes e livros para tornar a sua jornada única e prazerosa. Descubra mais tocando no link que está aqui na descrição desse episódio. Agora, vamos voltar à nossa conversa. Agora, deixa eu te contar uma coisa que aconteceu... Tem umas 2 semanas que eu comecei a ler um livro que chama Alquimia dos Sonhos. Você já ouviu falar? Não, esse não. Por mais que o nome pareça ser espiritualizado, é uma psicóloga que escreve o livro. Chama Alquimia dos Sonhos, que te ensina você a interpretar os seus sonhos. E não daquela forma assim de, se eu sonhei com meu cabelo caindo é desgraça, se eu sonhei com isso é desgraça. Não. De acordo com a psicologia, os sonhos é uma ferramenta muito poderosa para a gente descobrir o que o nosso subconsciente está ali apontando, né? Os psicólogos fazem isso muito bem, eu na terapia já usei sonhos muitas vezes para entender o que estava rolando. E aí, ela também fala para você criar um diário de sonhos. Então, o meu diário está com 7 entradas. Tem 7 dias que eu comecei a fazer. Eu tô chocada como que ele vai iluminando coisas assim que fica ali no subconsciente e você... é por isso. Tá explicado por que eu tô sonhando com alguém me perseguindo. Tá explicado por que eu tô sonhando que eu tô caindo. Ou porque eu sonho com um monte de gente aleatória. Ou porque eu tenho pesadelo com muita frequência, né? E isso tem me feito ter uma nova relação com essa limpeza. Até os sonhos têm me ajudado com isso. Tem sido mágico. Total. Muito legal. Recomendo muito esse livro para quem quer usar essa ferramenta também. Tem sido muito bom. Nossa, já vou querer, com certeza. E ela te ensina o passo a passo para você analisar. Porque não tem uma fórmula. Cada pessoa, eu e você, nós podemos ter o mesmo sonho. Mas nós vivemos contextos diferentes. Então, aplicado ao seu contexto, vai ter o significado X e ao meu vai ter o significado Y. Então, isso que é o legal. O livro te ensina a você interpretar esses sinais e usar isso a seu favor como cura, como para levar para terapia e para você resolver mesmo. Porque o subconsciente fica lá, tipo, martelando na sua cabeça. Porque apesar de ter alguns símbolos que são meio que inconsciente coletivo, universais, tem coisas que são, a maior parte das coisas são muito pontuais nossas, né? Antigamente eu gostava de falar assim, quando uma dor vem, quando uma memória vem, olha para isso porque o teu subconsciente está confiando em você para te mostrar algo. Eu achava que era nesses momentos que ele mostrava, mas hoje em dia eu penso diferente. O tempo inteiro. Se eu olhar para minha casa, o meu subconsciente criou essa casa. Porque é um nível de merecimento que eu também me permito acessar. A gente acha que não, mas a gente é muito mais fiel do que livre. E fiel, que eu falo, é o sistema familiar, né? Até a própria constelação fala isso. Então, por exemplo, tem histórias, por exemplo, de 2 irmãs e elas estavam as 2 tinham sonhos diferentes de prosperidade. E aí uma irmã começa a ir atrás, tipo, vai reto, que nem uma loba, e vai e consegue.
e a outra não, ela ainda está meio coelhinha. Ela tem o sonho, ela faz as ações que ela precisa, mas ela ainda está muito olhando para o externo e se validando, e numa troca com algo que está só mostrando para ela uma coisa que está dentro. Ela pode ir além. E quando essa irmã que está indo muito alto, ela olha para a irmã dela que não está conseguindo, às vezes ela se sabota. Porque a fidelidade dela à irmã, mas você fala assim, você prefere ser fiel à sua irmã ou ganhar dinheiro? Todo mundo, ganhar dinheiro, minha irmã que lute. Não, senhora. Você vai ser fiel à sua irmã, sabe? Então, tipo, tem coisas sim no inconsciente que bloqueiam a gente de crescer e que tá ali, entre aspas, para nos proteger. Não é um inimigo. É uma área amiga, tá cuidando de você, tá fazendo você respirar, tá fazendo tudo de automático no seu corpo, tá sendo regido por isso. Você não tá pensando agora se você vai fazer a digestão, né? Teu corpo tá fazendo automaticamente, já é uma memória dele. Mas a questão é que, para te proteger, ele te mantém no seu padrão. Por isso que a gente precisa também sair da nossa zona de conforto, para a gente começar a normalizar que o desconforto ele pode ser para a gente crescer ou pode ser para a gente contrair, ou a expansão ou a contração. O universo só tem esses dois caminhos. Então, se você sente que está expandindo, segura um pouco a respiração e vai, sabe? Continua um pouquinho, porque daqui a pouco você normaliza o novo patamar, o novo degrau, sabe? E dali a pouco você vai querer um outro, e o desejo vai estar sempre te levando para mais, para sua alma, para aquilo que você realmente é, para o senso de capacidade. Eu tenho certeza absoluta, eu posso te perguntar isso agora, tenho certeza absoluta que todas as conquistas que você teve na sua vida, você pode até falar assim, poxa, eu tive essa conquista financeira, mas a maior conquista que ninguém pode te tirar é a forma como você confia em você hoje em dia, para fazer as suas conquistas, para ir atrás dos seus sonhos, a grandeza que você se tornou. Se você olhar para trás a sua evolução, você vai se orgulhar muito mais de quem você é do que você tem, sabe? Então, é um pouco essa coisa dessa mentalidade também. Sim. Esse assunto que você está falando é adulta next level. Porque a gente foca muito no técnico, e tá tudo bem, o técnico é extremamente importante. Eu falo que a nossa maturidade financeira ela é construída com a perna direita e a perna esquerda. Então, se você só tenta andar com a perna direita, você vai cansar, que você vai ficar andando só pulando. A mesma coisa com a perna esquerda. Agora, se você coloca uma em sintonia, né, a perna direita, a perna esquerda, você consegue caminhar. Então, a perna direita, vamos dizer assim, não colocando simbolismo em direita ou esquerda aleatoriamente, seria a parte técnica, a parte do racional, a parte do que você tem que fazer. Agora, a parte esquerda é a parte do emocional. E por que muita gente não consegue colocar a parte técnica em prática? Porque ela tenta pular ao invés de andar. Então, ela fica igual um saci tentando caminhar e ela está extremamente cansada. Por isso que os projetos não vão para frente. Eu tento organizar e o ciclo não fecha, porque você não está trabalhando a outra parte. E nem todo mundo está preparado para trabalhar a outra parte. Eu acho interessante falar isso aqui, porque o seu podcast já tem um público mais maduro para essa parte do emocional. E talvez o que eles estão precisando é da parte da perna direita. Sim. Então, talvez eles já tenham um emocional bem desenvolvido, né? O nome do seu podcast fala isso, tudo é cura. Então, quando a gente trabalha esse outro lado, a gente tem que olhar para o outro lado em algum momento. Acho interessante a gente estar se aprofundando nisso, relacionado ao dinheiro, porque seu público vai entender e vai receber essa mensagem muito bem. Por quê? O subconsciente projeta. E dá para você resolver a sua vida só trabalhando o subconsciente ou só trabalhando a técnica? Dá. Você só vai chegar até um certo ponto. E foi o que aconteceu comigo. Eu cheguei até um certo ponto trabalhando a técnica e depois eu tive que entender o emocional. Foi aí que eu fui fazer certificação de análise comportamental, estudar neurociência e tudo mais. Então é isso. É muito simples de entender, mas não tão fácil de aplicar. Não, mas é perfeito. Isso que você falou foi perfeito. Porque, por exemplo, eu acho que a gente deu até um match ali, né? Porque eu sou a pessoa que, para mim, é tipo assim, abundância, etc. E até quando eu usava é ótimo, né? Que a gente não usa a lei, né? A lei tá aí, ponto. Mas quando eu tomava conhecimento da lei da atração e queria usar ela a meu favor, eu quero um carro, eu quero não sei o que, eu até conseguia atrair as coisas, mas por que eu não atraía o dinheiro em espécie? Por que vinha de um lugar diferente? Por que a minha mente era próspera para que as coisas acontecessem ao acaso? E eu percebi que era o fato de... Tinha uma crença dentro de mim de que o dinheiro... Uma coisa é você falar até a própria palavra, tá? Abundância, prosperidade, dinheiro. Dinheiro parece que é sujo, sabe?
Dinheiro parece que é muito material. Dinheiro parece que você está sempre tentando tirar algo de alguém. Cara, foi um processo para eu trabalhar isso, para eu entender que isso tinha a ver com o meu valor pessoal, né? Porque, por exemplo, sou mentora de autoconhecimento. Se eu quiser comprar uma blusa, eu não posso chegar na Renner e falar assim, olha, eu sou terapeuta e eu sou mentora de autoconhecimento. Você está precisando de autoconhecimento? Porque eu estou precisando dessa blusa. Não tem como, né? Eu ofereço meu trabalho por um ícone chamado dinheiro e ganhando esse ícone me dá a possibilidade, a liberdade de comprar o que eu quiser. Então, foi começando a fazer até... Poxa, você vê, eu sou mãe, eu tenho filho, então, para você comprar um remédio para o seu filho, você precisa de dinheiro. Então, você começa a entender que dinheiro, quando entra na vida da pessoa, é uma bênção, não é uma coisa ruim. Você consegue ajudar pessoas. A gente tem uma coisa assim, essa pessoa é rica, já começa um monte de julgamento, e precisa limpar esse julgamento, precisa chegar num ponto zero para que você possa deixar a coisa limpa e fluida para você participar dessa parte da vida que é tão importante. Então, quando você fala isso, eu percebi, por exemplo, eu precisava gostar de ter dinheiro, gostar do meu dinheiro. Muito bom. E quando eu comecei a fazer a planilha, às vezes eu olhava o número e eu quase começava a ovular de tão feliz que eu ficava. Tipo, meu Deus, a conta, olha isso, sobrou, o que eu vou fazer? Agora eu tenho PMS, agora eu tenho provisão, agora eu sou. Tá arrasando, Aline, você tá arrasando, tô chocada. Muito bom, muito só legal. falta investir, tô entrando nesse aí, né? Relaxa, é uma jornada, é um passo na frente do outro, não adianta tentar pular, é isso. Não, mas eu já tô começando a me sentir segura para dar esse salto aí. Mas aí a gente tá falando sobre sonhos, né? E sobre o dinheiro ser capaz de realizações. E é por isso que a sabedoria, né, a maturidade financeira, a autorresponsabilidade, a vida adulta, como você fala, ela é tão importante para que a gente possa, de fato, entender que isso vai possibilitar a gente a chegar nas nossas conquistas. Como você falou, né, até da questão do juntar dinheiro. Eu não quero juntar para ter depois, eu quero ter agora. Eu lembro que quando o Nicolas era pequeno, eu queria levar ele para Disney. E aí, falei, vou fazer uma poupança para ir para Disney. E quando eu coloquei na época com o que eu recebia, eu só ia conseguir dali a 2 anos. Aí o que eu fiz, né? Super coelhinha. Falei, não, deixa pra lá então, uma hora vai chegar, uma hora totalmente irresponsável. Isso não é ser espiritualizado, sabe? Isso não é ser, não, mentalidade próspera vai vir. Não, eu também tenho que entender o que eu preciso fazer, porque ação também é mentalidade. A ação é o princípio da energia. A energia é motora também. E hoje em dia, se eu tivesse feito aquela poupança, mesmo que eu desistisse depois de 2 anos, eu falasse, não, que Disney, caramba, eu quero ir pra Europa. Não interessa, eu teria o dinheiro. Mas no momento em que eu desisti, eu não colhi. Então, se você não planta, você não colhe. Não tem jeito. Essa analogia, ela é perfeita. Porque para pensar numa semente. Você vai lá, pega o solo, coloca a sementinha lá e tampa. E começa a regar, começa a cuidar. Dia seguinte, você vai lá, e aí, você já cresceu? E aí, você já tá pronta? Você já vai virar alguma coisa? Não. Dia seguinte, você faz a mesma coisa, você faz isso por 11 dias, 15 dias, 50 dias, nada apareceu ali. Aí, o que você faz? Tem uma coisa de errado. Aí, você vai lá e cavuca a terra. Aí, você vê que a plantinha, ela tava, criando raiz, ela tava fazendo um trabalho interno. Aí, você foi lá e arrancou a planta, não tem como ela sair para fora mais, porque você estragou a planta. Eu não entendo muito de planta, mas vocês estão entendendo a analogia. Tudo tem tempo e se a gente trata o dinheiro como ferramenta no sentido de semente, você sabe que você vai ter que plantar, você vai ter que esperar, você vai ter que sentar, aí você vai ter que tomar sol com ela, aí você vai ter que conversar com a planta, aí você vai ter que olhar para ela e falar, e aí, minha filha, você não vai crescer? Você vai criando um relacionamento com a plantinha. Tanto que quem gosta de plantas, gente, é muito interessante, porque a pessoa ela tem um relacionamento com as plantas. Eu morro de vontade de aprender a plantar rosas, eu queria ter mais espaço para poder fazer. E é mágico, a pessoa vai lá e faz carinho na planta, aí vai lá, ai, que linda esse brotinho que saiu aqui, a pessoa sabe quantos brotos tem. O que acontece? Ela criou um relacionamento com a planta. E a gente cria relacionamento com a planta, não desmerecendo as plantinhas, porque elas são lindas, mas a gente não cria com o dinheiro. Olha que louco, a gente cria relacionamento com as pessoas, com os animais, com tudo, menos com o dinheiro, porque parece algo de outro mundo, né? A gente corre do dinheiro, parece algo, como você falou, sujo, parece algo, tem gente que tem raiva do dinheiro, porque o dinheiro trouxe muita, vamos usar o termo real, né? Desgraça, problema, coisas tristes, e
Na própria família, né? Encarar isso é a sua mente adulta que vai encarar, porque a sua mente adulta, ela tá mais forte. Ela reconhece, assim como o lobo, ele tá com as 4 patas no chão. Sim. Ele não tá lá no céu, ele tá com as patas no chão, de entender assim que essa aqui é a realidade. E aí? Para onde a gente vai correr? Qual que é a caça do dia? É isso. E é para isso que a gente vai indo. A mente adulta é ela que aguenta essas pauleiras, sabe? Porque você vai ganhando essa resistência. E quando você falou de lei da atração, eu amo. Amo. Se eu pudesse, nossa, eu teria perfil de tudo. Eu teria perfil de pintura, de lei da atração. Eu poderia falar... Sério, eu tenho umas 50 profissões. Porque são ferramentas extremamente úteis para mim. Você falou de caminho de menor resistência, né? Você conhece o Abraham Hicks? Nossa, sou apaixonada. Né? Eu falei, acordo e durmo com ele. Eu imaginei. Eu falei, eu conheço esse termo. Ok, fica em off, senão a gente vai ficar falando horas. Ok. E aí, todo mundo começa a entender sobre lei da atração, provavelmente pelo livro da Rhonda Byrne, que é O Segredo, o Poder, enfim. Uma coisa que sempre faz muito sentido para mim nessa área é a incorporação do ser quem eu quero ser. Então, por exemplo, eu quero ser uma pessoa organizada financeiramente, eu quero ter isso, ter aquilo. Não dá para eu ser a pessoa que eu sou hoje, fazendo essas coisas que eu faço hoje e ter aquela coisa. Por quê? Tirando a espiritualidade aqui do meio, 1 mais 1 é 2, filha. Isso, pensa. Exatamente. Não tem como. O espiritual, ele é importante, a mentalidade é importante, mas a ação, ela também está na equação. Você não pode tirar ela, porque senão você fica nas ideias, no espiritual, e você está faltando um elemento. Assim como também tem gente que vai muito para a ação e tira as outras partes da equação, também não fecha. Então, é um ciclo perfeito. E você quer ter dinheiro, você quer arrasar na sua vida adulta, fazer as suas coisas, fazer as suas viagens, você tem que relacionar com dinheiro. Não adianta você correr. Sim. Você tem problema com dinheiro, eu entendo. Eu também tenho os meus, tive crescendo, infância, e a gente tem que resolver. Coloca a sua lobinha para trabalhar, para fazer terapia, para ler, ouvir podcast de autoconhecimento e coloca isso para fora, porque senão... Não tem lei da atração que te coloca para frente, não tem jeito. Não tem. Tem uma parte que é a ação total. E quanto mais a gente cuida das coisas, mais a gente quer bem as coisas. Menos a gente deixa alguém interferir, sabe? Mas a gente tem mais cuidado, mais zelo. Eu sou a pessoa que cuida de... Eu não sou dedo verde, né? Mas eu tenho uma roseira. E eu não quero que nada aconteça com ela. Eu acordo e eu vejo, e eu sei... Ela tá me ensinando muito sobre paciência, que é uma coisa que eu preciso aprender a ter, inclusive. Mas foi muito interessante fazer esse exercício até de cuidar dela, de estar cuidando dela, porque uma hora até a plantinha vai e você tem que, enfim, né, continuar a ter paciência e entender justamente que às vezes você não está vendo, mas a coisa está acontecendo, continua, sabe, ser perseverante. E essa coisa de se chegar alguém aqui agora, quando meu gato sobe ali, nossa senhora, eu quero matar ele, tipo, não, sabe, porque eu tô cuidando com carinho, então é realmente cuidar com carinho do dinheiro, né, que é uma parte importantíssima da nossa vida. Se você ficar doente, não tiver dinheiro para pagar um tratamento, gente, isso é morte, sabe, então vamos pegar pesado mesmo, sabe, isso é muito importante. E aí o que eu queria te perguntar, né, a pessoa está ouvindo a gente aqui, está falando, nossa, gostando, muito interessante, gostei. Posso estar me sentindo bem ou me sentindo mal, depende, né, de como eu estou lidando com isso até agora, mas... A gente tirou a cobertinha de muitas coisas, né? A pessoa que está com um caderninho, ela já preencheu no mínimo as 8 páginas. E não tem como desver, o que foi dito, foi dito. Não tem como. E aí, como que essa pessoa, ela chega e fala assim, tá, eu estou decidida a dar os meus passos para essa maturidade, para essa vida adulta. Quais são os primeiros passos, assim, os primeiros passos básicos para uma pessoa começar? Vamos pensar assim, maturidade financeira é a primeira coisa que a gente tem que discutir quando fala de dinheiro. Não é que planilha é melhor, que investimento paga mais e que tem que cortar isso, aquilo, não. É maturidade financeira. E o próprio termo, ele já explica muito em si pra gente, né? O que é ser madura financeiramente?
é a gente ser responsável, é a gente ser adulta com o dinheiro, a gente ter um olhar diferenciado do que uma criança, porque você coloca um dinheiro na mão da criança, ela vai mexer de baba, ela vai, sei lá, pisar no dinheiro e vai rasgar, por exemplo. A criança não tem o tato de quanto tempo levou para ganhar aquilo, a criança não tem noção nenhuma. A maturidade financeira, o próprio nome já carrega um simbolismo e tudo que a gente falou aqui complementa isso. E para quem está ouvindo a gente, acho legal a gente fazer um exercício seguinte. Imagina uma escala de 1 a 10. 1 é o menor nível de maturidade financeira que você pode ter e 10 é o maior nível que você se vê hoje tendo. Então, imagina, o que é ter nível 10 de maturidade financeira para você, Aline? O que vem à sua cabeça de, nossa, eu estou arrasando, eu estou muito bem com o dinheiro. O que é para você? Para mim, nota 10 é eu ter dinheiro para comprar tudo que eu quero e tudo que eu realmente quero, não é comprar um monte de coisa, é ter para o que eu quero usufruir como experiência, seja objeto ou experiência. E eu estar segura de que o meu dinheiro é limpo, né? Que tá bem, tá tudo certinho com o governo, tá tudo direitinho, tá tudo pago em dia, minhas contas estão ok, o dinheiro tá crescendo e ele tem uma estrutura segura para ele e para mim. Entendi. Seria o 10, tipo, e tá ali, né, tipo, usufruindo de uma vida. Olha que incrível isso. Depois reouve isso que você falou e coloca num papel isso, porque você consegue traçar várias coisas incríveis. Então, subjetivamente, você falou de estabilidade, você falou de possibilidade, você falou de sonhos. O dinheiro, ele é o possibilitador para isso. Quando a gente coloca esse no 10, a gente honestamente olha para a gente e fala assim, aonde que eu tô nessa escala então? Se o 10 é isso, aonde que eu tô hoje? Não vou te perguntar qual você tá, porque essa nota só cabe a você, e quem tá ouvindo a gente vai fazer esse exercício com total honestidade, não precisa mostrar para ninguém, porque essa nota ela é só sua e mais de ninguém. E você vai ser honesta, porque se não tiver honestidade o exercício não funciona. É você parar. Ok, se o meu 10 é esse, aonde que eu tô? Eu tô no 5, na metade? Eu tô no 8? Eu tô no 3? Quando você tem essa honestidade, você consegue medir o que está faltando. Por exemplo, se o 10 é o meu objetivo e eu estou no 3, eu sei que faltam 7, né? Tem um gap ali de 7 que eu ainda preciso preencher. E isso te dá um horizonte, te dá um patamar para você olhar e falar assim, ok, agora eu tenho que ir para ser um 4, eu tenho que ser um 5, um 6, e aí você escalando o seu 10. Então, primeira coisa que quem está ouvindo é fazer esse exercício da escalazinha. O meu 10 é o quê? De maturidade financeira, quando eu estiver arrasando com o dinheiro, é isso. Onde que eu estou hoje? E começar a procurar as coisas práticas para você preencher esse gap. Por exemplo, eu quero ter estabilidade financeira. O que eu preciso para ter estabilidade financeira? Eu preciso acertar a minha fonte de renda para eu ter renda constante? Eu poderia criar uma fonte de rendimento com os meus investimentos? Eu poderia ter uma reserva financeira? O que eu poderia fazer de coisas práticas? E aí você vai traçando atitudes práticas dentro de planos que não são práticos, eles são coisas subjetivas da nossa alma, da nossa vida, coisas que a gente quer. E é isso que move. Se você tem isso, porque tem gente que não tem mais, tem gente que está tão agarrado no prático de, eu já fiz de tudo e não funciona, que nem sonhar mais ela se permite. Então, sim, eu acredito que esse trabalho que você faça aqui limpe muito isso para as pessoas, e quem está te ouvindo já é uma pessoa sonhadora no mundo das ideias, que se expande para isso. Então, eu não vou nem tocar na parte de quem não sonha, porque eu não acho que é o público aqui. Você sonha, você está super aberta a isso. Agora, vamos ser loba, vamos colocar as patinhas no chão, e aí, o que tem para rolar? A gente vai fazendo isso. E quer dizer que a gente escrever no papel tá certo? Não. Porque se você nunca fez uma coisa antes, quem garante que aquele plano que você traçou vai estar certo? A gente não tem certeza de nada, mas você precisa começar de algum lugar. E essa é uma das coisas que sempre me ajudou muito. E eu preciso começar de algum lugar. Eu não conheço ninguém que fez isso antes, então eu vou começar com o que eu sei. E aos poucos você vai ajustando a sua rota até você chegar onde você acha que é o lugar ideal. Ai, perfeito. É muito legal. Gente, perfeito. Ela conseguiu juntar finança e autoconhecimento num exercício só. Perfeito. Amei, amei. E tem mais algum recado que você queira deixar para as pessoas? Alguma coisa a mais que você queira falar, que talvez
ficou faltando, alguma coisa? Quero falar que se eu puder deixar um último recado para você é não fuja do dinheiro. Não coloque as suas contas na gaveta e finge que elas não existem. Não ignore a sua fatura do cartão de crédito. Não ignora o dinheiro, porque você está perdendo a melhor fase da sua vida para construir coisas incríveis e vai chegar lá na frente, você vai endurecer esse coração e você não vai conseguir mudar nada. Então, você vai ser aquela pessoa que olha para a vida de, se nos meus 20, se nos meus 30, se nos meus 40, quando eu tinha energia, eu não fiz. Você tem que fazer agora. Tá? O momento perfeito é sempre agora. O que já passou, filha, não volta, não tem como você ter mais 10 anos, 15 anos para você refazer sua vida, não tem como. Então, comece agora. E se você deixar isso procrastinar, não só os juros das dívidas e dos problemas vão chegar e vão bater na sua porta sinistramente, porque o banco tá contando, tá? O banco tá lá, sabe direitinho os números, só você que não sabe. Então, não fuja do dinheiro, esse é o meu último recado, assim, porque se você for uma loba, ele não vai ter capacidade de te morder. Essa é a verdade, tá? Sim. E o mais cedo que a gente tem é sempre o agora. E o juros emocional corre também, né? Porque depois o nosso arrependimento fica maior. Amei essa expressão, juros emocionais. Amei. Fran, então, como que as pessoas te encontram? Fala aí suas redes sociais. Hoje o pessoal pode me encontrar no Instagram, que é @perfeitamenteindependente. Lá vocês encontram todas as informações. Eu tenho semanalmente uma newsletter que chama Notas de Independência, então eu envio para o seu e-mail cartas e notas minhas com observações que você consegue implementar na sua vida independente para você avançar, coisas que eu queria ter aprendido, que alguém tivesse me falado. E é isso, vocês me encontram lá, me mandam uma mensagem falando que vocês me ouviram no podcast da Aline, que eu vou adorar saber. Também. Bom, gente, então acho que essa conversa está bem gostosa. Como a Fran falou, a gente podia falar sobre 1 milhão de coisas, mas a gente tem um tempo, né? E quero te agradecer muito por ter aceitado esse convite. Estou muito feliz de ter você aqui. Eu te sigo da época do fichário, tá? Eu tinha um fichário. Uau! Antes dessa moda de bullet journal, né? Que legal! Tinha aquele fichário da Fran, que já era uma coisa bem legal também. E estou muito feliz de te receber aqui. Eu tenho certeza que as pessoas, se puderem ouvir de novo, inclusive fazendo as suas anotações, dando atenção para isso, é muito importante mesmo. Não tem essa de negligenciar isso. Às vezes a gente acha que o dinheiro está fugindo da gente, mas é a gente que está fugindo do dinheiro. Olhar para esse setor, né, que é tão importante e, principalmente, ganhar consciência sobre você mesmo, porque isso também é autoconhecimento, é um setor da tua vida que é muito importante. E você está fazendo um serviço muito legal, Aline, trazendo essa mensagem para o pessoal que te ouve aqui, pode ter certeza. Obrigada. Então é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. O áudio termina agora, mas a conversa continua lá em tudecura.com.br. Você pode procurar o post desse episódio dentro do site, mas eu também vou deixar o link aqui na descrição desse episódio. Um beijo e até a próxima. Tchau!